vamos conversar com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes do programa Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo Prazer, bom? prazer é nosso, Denise. O presidente Jair Bolsonaro acabou de completar 1.000 dias à frente do governo e ele já começou a participar desde ontem de algumas solenidades de entrega de obras e vai continuar assim durante a semana, inclusive num esforço coordenado com seus ministros para estar presente em todas as regiões do país. Como é que você vê essa tentativa do presidente de ao menos estancar uma queda de popularidade que já é bastante evidente, demonstrada nas pesquisas, para tentar ir além do seu reduto tradicional, aquele reduto que permanece mais fiel à sua figura? Olha, Val, primeiro eu vejo como você diz, né? É uma tentativa, né? Mas eu acho que é difícil que ele reverta esse momento de tanta destruição que a gente está vivendo, né? Eu acho que é óbvio, ele faz um movimento dentro de uma estratégia de fortalecimento de imagem, do marketing político. Eu acho que vai passar por várias regiões, vai fazer todo aquele movimento que a gente costuma ver de aglomeração, né? De total desprezo e descuido com a realidade que a gente está vivendo. Mas eu acho que essa realidade, ela salta aos olhos de todos nós, né? Eu acho que nesses 1.000 dias em que o Bolsonaro está no governo, de fato, quem pode comemorar com ele são os grandes grupos econômicos, são os grandes empresários, mesmo que a gente diga simbolicamente 1%, de fato, é um grupo social e econômico que mais enriqueceu, detém hoje 50% da renda da produção da riqueza no Brasil, enquanto todo o restante da população está perdendo, né? Eu acredito que não exista nenhuma das pessoas, nem você, nem eu, nem ninguém com que a gente conversa, que não esteja sentindo o que significa esses 1.000 dias em termos de carestia, de preços descontrolados, inflação alta e sempre aumentando, o desemprego, a fome, a miséria que circula em todas as cidades. Agora a gente vivendo um caos ambiental, risco iminente de apagão, enfim, essas questões todas não são colocadas, não são postas. Então, é um país das maravilhas o que ele vai mostrar, mas eu acredito que os contrastes e as contradições e a dureza do que nós estamos vivendo, o que a gente está vivendo com uma pandemia que segue, graças aos esforços dos trabalhadores em saúde, dos governadores e prefeitos, no sentido de investir, né, numa vacinação mais ampla e universal no Brasil, e ele segue negando essa realidade, omitindo-se como presidente da República. Então, eu acho que é um movimento para tentar, talvez até, disputar uma certa agenda, né, positiva, do ponto de vista até da cobertura noticiosa, que vem sendo crítica, mesmo da mídia tradicional, que sustenta, né, uma visão mais liberal, mesmo ela tem sido crítica. Então, eu acredito que ele vai tentar realmente construir aí uma imagem, mas eu acho que a própria realidade o atropela nesse sentido, né? Porque não há como a gente olha para os lados e está vendo a destruição que a gente está vivendo. A realidade atropela e também a própria conduta do presidente da República, porque a gente vê, por exemplo, a questão do chamado Auxílio Brasil, que seria um programa para substituir o Bolsa Família, no caso, inclusive, bastante criticado, já que ele acaba desperdiçando todo um acumulado de conhecimento em termos de políticas públicas que está relacionado ali na implementação e na execução do Bolsa Família, mas o governo não é bom de realização, na prática é isso, né? Vendo ali os 1.000 dias de governo do Jair Bolsonaro, não existe muita coisa para mostrar, e mesmo que houvesse, o presidente nunca fez questão de se referir ao seu governo, ele se refere mais à pessoa dele e aos supostos inimigos que ele tem. É uma mudança de estratégia que não casa muito nem com a imagem mesmo que o presidente Jair Bolsonaro fez de si, Denise.
Eu concordo, acho que, de fato, assim, a gente não vê, e ele não tem o que mostrar. Eu lembro de uma manchete que eu li alguns dias atrás, que dentre a programação dele tem 10 quilômetros de estrada para ser inaugurada numa determinada região do Brasil. Eu acho que é isso, assim, não há uma preocupação, nunca houve, né? Como eu estava te dizendo, é um tipo de governo que na verdade não governa, né? Ele está preocupado com os seus interesses. Eu estava ouvindo alguns dias atrás também uma mesa redonda, um debate em que eu participava, e a gente discutia isso, como ele é um sujeito que usa o poder para si, para os seus interesses, e está muito mais preocupado hoje em não ser preso e preservar também da prisão familiares, com tudo que a gente está lendo e ouvindo de investigações e o que está aparecendo do seu próprio governo pela CPI. Então, certamente é um governo, é um governante que está preocupado em usar do poder que tem para se beneficiar, e não tem lidado com as questões ligadas à governança pública, né? Então, a sociedade, a população segue sem governo, então não tem o que mostrar, porque de fato o que a gente vê é apenas um governo da destruição, como ele próprio disse quando assumiu, naquele famoso jantar nos Estados Unidos com Olavo de Carvalho, Steve Bannon: nós vamos destruir. Então, é isso que ele tem feito, né? Ele não tem outra coisa que mostrar. Se a gente olhar para a educação, nós vamos ver a devastação que é o sistema educacional, seja ele ensino básico, ensino médio, a falta de incentivo do governo federal em políticas para sustentar nesse período de pandemia, e agora, com um pequeno retorno às aulas, a infraestrutura na educação, ensino médio, no ensino superior, o desmonte, a política deliberada de desmonte do sistema de ensino superior, as declarações terríveis que o ministro vem dando, na saúde nem se fala. Então, eu acho que não tem o que mostrar. Os ministros de infraestrutura preocupados em executar obras que atendam interesses particulares, interesses de grupos, interesses eleitorais ou eleitoreiros, no sentido de que ela tem ali uma estratégia de marketing para uma reeleição de grupos que estão no poder, né? Uma elite que está no poder, uma oligarquia regional que está há muito tempo no poder e está se mantendo com o Bolsonaro. Então, eu acho que esses 1000 dias, eles mostram esse imbricamento também, né? Talvez a gente possa ver nesse movimento que ele vai fazer pelos estados, também essa articulação com a qual ele vai construindo uma própria sustentação, né? Já que, de fato, no exercício da presidência, aquilo para o qual ele foi eleito não está cumprindo, ou está atendendo aos interesses de grupos pequenos, oligárquicos, e com isso se mantém no poder. E esses grupos pequenos oligárquicos, ou 1%, a qual você fez referência na primeira resposta, Denise, esses ainda têm motivos para continuar com Bolsonaro. Inclusive, há pouco, o ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República em 2018, Fernando Haddad, postou o seguinte no Twitter: a turma da banca, fazendo referência a esse 1%, ou menos de 1%, quer um Bolsonaro com verniz. Na falta, vão de Bolsonaro mesmo. É isso, Denise, porque até agora a gente tinha visto até um ensaio de parte da elite econômico-financeira de tentar um apoio, buscar a tal chamada terceira via, o centro democrático, como queiram denominar, mas na verdade nenhum desses candidatos decola. E diante disso, essa elite econômica vai mesmo topar Jair Bolsonaro de novo? Eu acho bem importante essa tua questão, porque esse grupo, que eu digo pequeno do ponto de vista populacional, né? Porque é aquele grupo que domina, né, o poder político e econômico no Brasil. Esse pessoal é aquilo que o Temer representa, se a gente for usar os acontecimentos e o simbolismo que esses últimos acontecimentos, desde o dia 7 de setembro, nos dão. Esse grupo, essa elite, ela talvez
seja que mais esteja ganhando com um governo de destruição para a maioria do Bolsonaro e de ganhos para esses grupos econômicos. Eu concordo com esse raciocínio. Eu acho que essa elite, ela se incomoda com o Bolsonaro, mas está ganhando muito com ele. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, do meu ponto de vista, que, apesar de todas as evidências, de todas as provas que a gente tem, da necessidade que teríamos, enquanto população brasileira, de que o presidente que está hoje no poder fosse retirado para que se pudesse interromper essa política de destruição, ele se mantém. Ele construiu uma sustentação fisiológica no Congresso Nacional, né? Então, esse centrão que o sustenta por conta de recursos que ganha para agir politicamente nas suas regiões. Há uma grande elite econômica, financeira, que também se interessa por mantê-lo. E veja, essa questão da terceira via que você coloca, eu acho interessante a gente chamar a atenção, inclusive é parte de um discurso que é construído pelos grandes grupos de comunicação, que a gente já começa a ver a ideia de que uma terceira via seria uma alternativa a, entre aspas, extremos. Eu gostaria primeiro de chamar a atenção que nós não estamos lidando, quando se faz essa construção, com um Bolsonaro que esteja dentro do espectro democrático. Ele é um sujeito que despreza as regras democráticas. Então, ele está fora desse universo. Ele é um extremo à direita que não respeita as regras do jogo, né? Ele usa as regras do jogo para os seus interesses, como a gente estava falando antes. Essa terceira via, do meu ponto de vista, ela é uma alternativa que se cria dessa elite governante que vem ganhando com o Bolsonaro, no sentido de que se o Bolsonaro tivesse ou não tivesse acolhido aquela carta do Temer, enfim, uma ameaça que foi feita a ele naquele momento, como é que eu vou te dizer, ele perderia o apoio dessa elite, mas de fato essa elite o sustenta, o mantém no poder. Eu estava trabalhando com um dado esses dias que eu estava vendo, se a gente for olhar as intenções de voto, o Lula é o principal candidato a vitorioso em 2020. O Bolsonaro segue tendo aquelas 22, 23, 25% de intenção de voto, de uma base social que o sustenta, né? Mas se você olhar essa terceira via, ela, mesmo todos eles juntos, não conseguem chegar ao percentual que o Bolsonaro tem, né? Então, eu acho que essa elite, ela prefere sustentar o Bolsonaro, apoiá-lo para uma reedição, do que efetivamente garantir uma mudança, que seja uma mudança que vá implicar numa imediata redistribuição da riqueza no Brasil. Nós não temos como, o Brasil está sendo destruído, e aí é só a população. Então, eu acho que o interesse dessa elite é realmente a questão do Bolsonaro. Uma terceira via que, na verdade, substitui o Bolsonaro, eles continuarão querendo algo nesse sentido, de centro à direita. Mas eu não acredito que seja algo que vai acontecer pelo que a gente está vendo nesse momento, de que o Bolsonaro é a figura que hoje consegue reunir uma base social, e aí ele reúne essa base social pela extrema-direita, né, pelos seus discursos, pelos seus movimentos violentos, agressivos, por uma naturalização dessa ideia autoritária de vida em sociedade. E eu acho que essa base que o sustenta, social, dá a ele também legitimidade perante essa elite econômica e política que está sustentando ele dentro dessas instituições democráticas, né? Então, eu falo isso até com um lamento, porque eu acho que se houvesse realmente uma preocupação com a realidade com a qual nós estamos vivendo, haveria uma outra lógica, um outro compromisso, mas historicamente a gente sabe que a elite brasileira ela não é comprometida com a mudança social. A elite brasileira é comprometida com aqueles que sustentam o poder
que eles têm e os ganhos que eles têm. Então, lamentavelmente, o Bolsonaro faz isso para eles. É ruim para nós, população em geral, mas para essa elite, o Bolsonaro tem função no poder. Uma elite que não tem esse compromisso, né, com a mudança social, que também não tem compromisso sequer com os requisitos mínimos de uma democracia formal. E é preocupante também, Denise, quando a gente vê no debate político, por exemplo, tivemos um encontro de 3 possíveis presidenciáveis que seriam candidatos a essa chamada terceira via, numa emissora de notícias no último final de semana, e ali se traçou meio que algo que alguma dessas lideranças já fazem há tempo, que é uma falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, como se os dois representassem dois extremos, né, no espectro político, sendo que a gente sabe que o ex-presidente Lula jamais fez ameaças à democracia como Bolsonaro faz de forma reiterada. Essa falsa simetria também acaba comprometendo a defesa da própria democracia, já que passa uma impressão totalmente equivocada, né, de repente não são interesses eleitorais que se sobrepõem aos interesses que deveriam ser maiores, os interesses de um compromisso mesmo com a democracia formal? Sim, eu concordo, Glauco. Eu acho que essa ideia de terceira via, ela, na verdade, ela é essa entrevista que você está se referindo, eu também acompanhei, então você vê ali que é uma tentativa de criar um discurso binário, então tem o A e o B, e tem essa terceira via que vai, digamos assim, romper com esse modelo, né, de extremos, né? Mas eu concordo com você, é o que eu estava dizendo antes. O Bolsonaro, ele é um elemento que ele se afasta das regras democráticas. Ele não está nesse universo. A terceira via tenta se constituir a partir desta ideia de que eu não sou nem A nem B. Mas, no fundo, essa terceira via é a possível substituição do próprio Bolsonaro. Então, essas ideias elitistas, essas ideias que a gente vê de manutenção de uma sociedade onde a distribuição de renda ela não está acontecendo, onde você tem uma destruição do patrimônio público, a venda de estatais que são importantes, a privatização de sistemas de serviços essenciais, ela continua ali, posta por esta ideia de terceira via, que é a mesma elite liberal que está tentando ocupar esse espaço. Mas, como eu estava te dizendo, eu acho que esse grupo é um grupo que se constitui para combater uma ideia popular de governo, né? Que o Lula tem sido, nesse momento, a única possibilidade, de fato, e acho que a população está percebendo isso, porque haja o que houver, está sempre, todos os indicadores de pesquisas mostram o Lula com uma margem crescente de intenção de voto, mas eu acho que, como essa terceira via ela está no mesmo campo do Bolsonaro, esse grupo que sustenta esta ideia desses pré-candidatos que a gente viu, 3 deles nesse final de semana, daqui a pouco vai ter a cobertura de um debate interno de um partido, né, que também vai disputar daqui em seguida seu candidato, sendo tratado pelos meios de comunicação. Então, assim, há uma busca desesperada desses grupos por uma alternativa, porque eles também perdem ou se incomodam com o Bolsonaro. Mas, no limite, e o que a gente tem visto nas intenções de voto, é que eles não conseguem enfrentar o percentual de intenção de voto ou de sustentação que o Bolsonaro ainda tem. Então, esses grupos vão migrar. Eu acho que o que eu vejo hoje é que essa terceira via não está se constituindo. Ela não está conseguindo superar o próprio Bolsonaro, porque é isso que nós estamos falando, é esse grupo centro-direita, né, para enfrentar o Lula, que é o representante do centro-esquerda, da esquerda, pelo menos até agora. A gente viu esses dias que o PSOL também declarou que não vai ter candidatura à presidência. Então, se efetivamente se confirmar
a candidatura dele consolidada como uma candidatura do campo da esquerda, a gente vai ter esse universo de terceira via disputando realmente os votos do Bolsonaro. Denise, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço à equipe do Brasil Atual e também aos ouvintes. Um bom dia a todos. E seguimos aqui na resistência, porque, embora o impeachment tenha se afastado, eu acho que nós precisamos continuar denunciando esse governo que vem desmontando toda a nossa estrutura social, toda a nossa base social no Brasil. Então, a gente segue aqui resistindo. Um abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.